Convidamos para coordenar os trabalhos da mesa 4, os direitos políticos, limitação e perda, a lei da ficha limpa, o professor Dr. Marcelo Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, a ABCD. Professor de Direito Constitucional e Elementos dos Direitos Humanos, Universidade de Buenos Aires, Argentina, doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, membro da Associação Argentina de Direito Constitucional. Convidamos o professor Dr. Calógero Pizzolo. Professor de Direito Constitucional, Universidade Externado de Colômbia, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional, consultor e árbitro em tribunais de arbitragem em contratos administrativos, serviços públicos e de segurança social. Professor Dr. Júlio César Ortiz Gutierrez. Professor de Direito Eleitoral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, especialista em modernização de gestão do Poder Judiciário pela Unisul, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, juiz de Direito em Santa Catarina, convidamos o professor Dr. Fernando de Castro Faria. Advogado publicista, professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral na Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina e na Escola Superior de Advocacia da OAB Seccional Santa Catarina, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro consultor da Comissão Nacional da OAB de Estudos Constitucionais. Convidamos o professor Dr. Rui Samuel Espíndola. Bom dia a todos. É um grande prazer dar continuidade ao nosso seminário Constituição e Direitos Políticos. Nós contamos hoje com esta mesa ilustre, com grandes conferencistas latino-americanos, o professor Calógero, o professor Pizzolo, o professor Júlio César Ortiz, o professor Fernando e o professor Rui. Eu quero cumprimentar novamente a todos, especialmente o professor Marcelo Peregrino, agradecer a colaboração, estamos nessa empreitada juntos para realizar este grande seminário internacional, cumprimentar e agradecer todas as delegações aqui presentes, delegação de todos os países, não é? Sobretudo Itália, Argentina, Peru, Colômbia e Brasil, por que não? Né? Nós também. Agradecemos a todos a participação, o empenho, os trabalhos que virão deste seminário. E, sem mais delongas, eu quero passar a palavra ao nosso querido colega argentino, o professor Calógero Pizzolo, para 20 minutos. Todos os conferencistas terão 20 minutos, ou painelistas, 20 minutos para a sua intervenção. Então, nós vamos falar hoje sobre os direitos políticos, limitação e perda, a lei da ficha limpa. Me parece bem interessante a composição desta mesa, e ela não é gratuita na medida em que todos os países aqui presentes neste painel têm uma contribuição importante a dar em termos de direito comparado, e, como os senhores verão, ao final do painel, grandes novidades jurídicas cada um dos países tem a nos ensinar. A experiência de cada um desses países é muito interessante e tenho certeza que será muito rico este debate. Então, desde logo, passo a palavra ao professor Calógero, agradecendo muito a sua presença. Muito obrigado, meu amigo Marcelo Figueiredo. Eu vou falar espanhol. Obrigado. El tema de mi exposición tiene que ver con a jurisprudência que foi desenvolvida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à limitação dos direitos políticos. Esta Corte Supranacional, que chefia o sistema interamericano, nos últimos tempos, tem desenvolvido um conjunto de sentenças que vão interpretar
o segundo parágrafo do artigo 23 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E por que hoje, em uma mesa onde se vai discutir as limitações aos direitos políticos, questão própria do direito eleitoral de cada estado, um palestrante, então, decide invocar e evocar um instrumento internacional sobre direitos humanos. E o que isso... É que isso merece algumas palavras para reflexão, que também possam servir como modo de incluir na temática. Vivemos num cenário jurídico diferente ao que foi apresentado no século passado. Esse cenário jurídico já não é representativo da unidade, onde cada ordenamento jurídico nacional representava uma unidade jurídica com um intérprete final que coabitava em um mundo de soberanias rígidas. Entre outras coisas, o processo da globalização e, sobretudo, como consequência disso, a universalização dos direitos humanos, modificou esse cenário. E hoje falamos de um pluralismo jurídico. Hoje podemos falar de normas interligadas e de soberanias que permanecem de uma maneira que não pode ser alienada, com competências que já não pertencem aos estados, de maneira exclusiva. Assim, trata-se de um fenômeno próprio, um cenário característico do século que temos de viver, e que significa a presença de normas interligadas a matérias comuns. Por isso, hoje, quando abordamos a problemática da limitação, dos limites dos direitos políticos, insisto que a própria da matéria internacional, da matéria eleitoral de cada Estado, fazemos referência à jurisprudência e à Corte Interamericana, porque já não é só a voz dos juízes nacionais aos quais os estados se obrigam, mas também os juízes supranacionais são intérpretes dos instrumentos aos quais os estados estão obrigados a respeitar e cumprir. Por isso, é importante, tratando-se de uma matéria como os direitos políticos, que aparece regulada não só na Convenção, mas também no artigo 25 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, para nomear alguns instrumentos de proteção regionais, aos quais nossos estados pertencem, como estados-membros, é importante desenvolver o alcance, o escopo desses direitos no âmbito de normas interligadas, interconectadas, ou seja, não só os componentes coabitam, nacionais e internacionais, que compartilham uma matéria comum, neste caso, os direitos políticos. E como é interpretada a Corte Interamericana? Como eu dizia no início, ultimamente temos um conjunto de sentenças dessa Corte que especificamente vão interpretar o artigo 23. Eu vou fazer uma referência pontualmente a 3 delas. O caso Chatama, contra a Nicarágua, o caso Castanheira-Gutmann, contra o México, na minha opinião, é o mais importante. E, mais recentemente, o caso López Mendoza contra a Venezuela. Esse último, no 1º de setembro do ano 2011. Nesses 3 casos, aparece uma primeira afirmação contundente à Corte Interamericana, que está encaminhada a ressaltar a importância que deve dar um Estado-membro aos direitos políticos em uma sociedade democrática. Todos sabemos o status preferencial que
numa sede supranacional, se reconheceu, por exemplo, a liberdade de expressão, a tal ponto que a Corte Interamericana interpreta a previsão de censura prévia no sistema interamericano com um caráter absoluto, com um caráter absoluto. Pois bem, os direitos políticos, tanto os direitos humanos, também vão ser beneficiados com esse caráter preferencial pela Corte Interamericana. Vão dizer concretamente, são direitos humanos importantes e fundamentais dentro do sistema interamericano. Por quê? Porque fazem com que seja possível o jogo democrático, ao estar intrinsecamente vinculados a outras liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, a de reunião ou a de associação. Portanto, os direitos humanos, e em particular os direitos políticos como direitos humanos, fazem com que haja um fortalecimento da democracia e, acima de tudo, o pluralismo político. Portanto, como consequência, os Estados devem assumir a obrigação de garantir, mas, além disso, a segunda questão de importância também para ressaltar na mencionada jurisprudência interamericana, a obrigação dos Estados, não só passiva, mas os Estados, na opinião da Corte Interamericana, e seguindo a jurisprudência internacional na matéria, e eu me refiro ao Comitê de Direitos Humanos, intérprete do citado Pacto Internacional, que, em suma, esse quadro normativo do General 25, ou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, quando interpreta o artigo 3 do Protocolo 1 ao Convênio Europeu sobre Direitos e Liberdades Fundamentais, claramente coincidem em que os Estados não só têm de garantir, mas também têm a obrigação positiva de fazer que se traduza o desenho de um sistema eleitoral conforme os padrões internacionais para a matéria. E aqui aparece o debate a respeito de se o monopólio das candidaturas políticas deve ser reconhecido, como ocorre no meu país, pela legislação e não pela Constituição. É um debate que nós damos aos partidos políticos, ou como ocorre no México, no caso Guzmán, sobre essa matéria de fundo, ou se deve incorporar as candidaturas independentes. E o importante é que a Corte Interamericana não toma partido nem por um nem por outro. No caso, já estava incluído isso, que o citado monopólio poderia significar uma lesão à participação política, mas logo no caso Guzmán, anos depois, há uma explicação dessa informação dizendo que o que propõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como outros instrumentos internacionais sobre o tema, não é um sistema em particular em matéria eleitoral, mas sim são padrões de aplicação, como eleições periódicas, transparentes, o voto secreto e, sobretudo, pluralismo político que se garante com respeito às minorias políticas e facilitando a sua participação no debate público. Portanto, a segunda consideração de peso que faz a Corte Interamericana é que, senhores Estados-membros, vocês optam pelo desenho, mas respeitando os padrões mínimos de proteção. Agora bem, quando entramos concretamente agora na matéria de fundo dessa palestra, que diz respeito às restrições aos direitos políticos, o parágrafo 2º desse artigo 23 da Convenção Americana, vocês podem lembrar que mantém que os direitos políticos reconhecidos no primeiro parágrafo podem ser regulamentados enquanto ao seu exercício e apela a um vocábulo que as 4 versões oficiais da Convenção têm a mesma sintaxe,
que é, em espanhol, exclusivamente. A mesma questão existe em português, inglês e francês. Exclusivamente significa, esse vocábulo significa padis e semânticas à parte, significa o mesmo nos 4 idiomas. Bem, são 7 causais: idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental e sentença de juiz competente em um processo penal. É claro que a primeira pergunta que fazemos no minuto zero que estamos interpretando a questão é o parágrafo 2 do artigo 23, se trata de um enunciado taxativo, em português é o mesmo, certo? Fechado, ou trata-se de algo enunciativo ou aberto. E a questão não é pequena, porque se trata da primeira opção, hermenêutica, os estados se veem reduzidos consideravelmente na sua margem para agregar outras restrições por fora destas 7 que foram mencionadas. Do contrário, a fórmula pode ser abrir a imaginação do legislador nacional. É claro que a Comissão Interamericana já veio e voltou nesse tema, e em relatórios já reconheceu que é taxativo, em outros disse que era enunciativo. Certo é que a Corte Interamericana, e na minha opinião, no caso Guzmão, estamos falando de 2008, aborda com clareza a questão, dizendo: senhores, esse artigo temos de interpretá-lo de maneira integral, com o primeiro parágrafo, mas, acima disso, com toda a Convenção. Mas também, além disso, temos de somar os princípios fundamentais dos sistemas interamericanos, com os quais a fórmula não é aberta diretamente, não reconhece limites, na verdade. Porque esses princípios fundamentais levam à interpretação da pessoa. Então, trata-se de uma interpretação em conjunto. Assim é denominado pela Corte Interamericana, e concretamente a Corte diz, concluindo, no caso Guzmán, parágrafo 161, não é possível aplicar ao sistema eleitoral que se estabeleça em um Estado somente as limitações no segundo parágrafo do artigo 23, porque o argumento do denunciante, do que está denunciando, no caso se estamos contra o México, fará que o parágrafo 2º não se estabelecia o monopólio das candidaturas aos partidos políticos. E, portanto, ao não estabelecer isso, o México, dizia o que estava denunciando, violava uma interpretação que deveria ser taxativa do segundo parágrafo do artigo 23. O Estado mexicano, na minha opinião, numa defesa muito boa, histórica, de por que há um monopólio das candidaturas dos partidos políticos no México, com o argumento de que devem ser consolidados os partidos e a situação de ordem pública que vivia México, que todos conhecem, faz uma defesa não jurídica, e sim histórica do tema. E diz, olha só, na verdade, o que quer participar pode participar com as candidaturas externas, mas não podemos habilitar as candidaturas independentes, porque não podemos controlar o financiamento desses candidatos, entre outras coisas. Isto é a Corte Interamericana. Eu entendo que, pressionada por essas fortes circunstâncias de fato, claramente confirma que a fórmula é aberta, que os estados são livres para optar entre uma ou outra fórmula do sistema eleitoral, mas respeitando sempre 3 requisitos, com os quais, terceira conclusão, a fórmula está aberta e se pode agregar limitações, restrições, sempre e quando se respeitem esses 3 requisitos que vamos passar
em forma sintética aqui. Princípio da legalidade. A restrição deve estar claramente estabelecida por lei. E atenção, todo mundo conhece a jurisprudência da Corte Interamericana, sobre a qual temos de entender quando falamos de leis formais. Nada de decreto, resolução administrativa, não, lei formal. Quando interpreta o artigo 30 da Convenção, isso significa que é uma lei emanada de um órgão representativo por eleição popular. Ponto, acabou. Já acabou a delegação, acabaram os decretos. Nada que seja outra forma jurídica a não ser a lei formal. Neste caso, se cumpriam, no caso que analisávamos, porque tratava-se do Código Eleitoral mexicano. Segunda questão que tem de ser cumprida, segundo padrão, a finalidade da medida restritiva e a medida restritiva. A causa que se invoque para justificar a restrição tem de estar entre as permitidas pela Convenção. Qualquer que seja uma releitura rápida de tantas coisas do artigo 23 da Convenção, qualquer um que leia vai perceber que não estabelece essas causas, como, por exemplo, o artigo 13, onde se regula a liberdade de expressão, que permite certa restrição em se tratando de espetáculos públicos ou proteção da moral ou dos direitos das minorias. Neste caso, não fala de limitações. E por quê? Porque, em uma interpretação literal, a verdade é que o redator da Convenção, me parece, quando colocou exclusivamente, ele não pensava que poderia abrir essa fórmula. Mas, em todo caso, isso acontece. E foi uma interpretação histórica. Uma pessoa dá os trabalhos preparatórios, repassa, que aconteceu em São José de Costa Rica em 1969, onde foi redatada a Convenção Americana, e claramente chega à conclusão de que o que tinha em mente quem escrevia o artigo 23 era uma fórmula taxativa. E o último requisito, antes que meu amigo aqui, Figueiredo, tire o uso da palavra, é que tem de ser necessária em uma sociedade democrática. Isso é interessantíssimo, porque aqui, seguindo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos com sede em Estrasburgo, o intérprete do Convênio Europeu, a Corte Interamericana aplica 3 regras para avaliar se a restrição é necessária em uma sociedade democrática. Deve satisfazer uma necessidade social imperiosa que impera. Isso é, estar orientada a satisfazer um interesse público imperativo. No caso que comentamos, isso estava justificado porque tratava-se de fomentar o fortalecimento dos partidos políticos. A segunda regra é que isso me parece muito interessante, porque é uma manifestação do princípio de proporcionalidade. E é que se trata da restrição menor, da opção restritiva menor do direito. Porque a Corte Interamericana esclarece, os direitos humanos não são absolutos, salvo os que sejam ou desfrutem de um status de um Estado Jus cogens, ou seja, por exemplo, a questão da tortura. Mas, de resto, tudo pode ser regulado, seguindo esses parâmetros. A proporcionalidade, então, tem de ver com a restrição menor neste ponto. E, finalmente, na Corte Interamericana, ela alega que se ajusta à obtenção de um objetivo legítimo, deve ser ajustado estritamente a alcançar um objetivo legítimo para a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, qualquer legislador dos nossos estados que tentem estabelecer uma restrição mais além das que foram anunciadas expressamente pelo segundo parágrafo do artigo 23, deverá, cumprindo com esse
marco dessa norma interligada, interconectada, ver com atenção essa sentença, avaliá-la e, mais do que tudo, estabelecer se se trata de uma restrição proporcional. Na nossa linguagem constitucional, o vernáculo, se é razoável ou não. Obrigado a todos pela atenção e agradeço ao meu amigo. Obrigado, professor Galógio, pelo cumprimento rigoroso do tempo, né? Chegamos, nem houve necessidade de caçar a palavra, professor. Ainda tem 1 minuto, ainda temos 1 minuto, exatamente, estranho por gentil, né? Muito bem. Bem, eu agradeço a abordagem interessante do professor Calógero, que nos traz aí a visão da Corte Interamericana e os direitos políticos. O que uma Constituição, o que uma interpretação adequada deve conter nos nossos países. Eu aproveito a oportunidade para dizer que é importante realmente nós discutirmos a aplicação, a fruição dos direitos políticos nesse momento em que nós vivemos na América Latina, sobretudo em que nós temos graves restrições nos nossos vizinhos do Sul e do Norte, que passam por problemas graves de liberdade de expressão, liberdade jornalística, carestia, restrição a direitos fundamentais, sufocamento das minorias, de modo que é importante que nós discutamos os direitos políticos. Eu creio que, mesmo na academia, nós fomos seduzidos por um discurso em que hoje nós discutimos muito os direitos sociais, discutimos a reserva do possível, discutimos, vamos dizer, os direitos econômicos, sociais e culturais, que são os direitos mais contemporâneos em que nós temos um déficit grande na América Latina, nos países em desenvolvimento, mas esquecemos que os primeiros direitos e os que são pilares, fundamentos para o exercício dos demais direitos são exatamente os direitos políticos. Então, nós não podemos esquecer que aqueles velhos e tradicionais direitos que foram conquistados pela humanidade ao longo da Revolução Francesa, da independência americana, da história da civilização ocidental, devem ser duramente preservados no dia a dia. Quer dizer, não é porque esses direitos foram conquistados lá para trás, há séculos e séculos atrás, que nós não temos problemas hoje, no nosso dia a dia, né? Nós temos que cuidar para que a nossa democracia... Alguém falou aqui ontem, e fez uma imagem feliz entre a democracia e as plantas, que a nossa democracia é como uma tenra planta que precisa ser regada todos os dias. E é verdade. Então, eu passo a palavra imediatamente ao nosso segundo painelista, o professor Júlio César Ortiz Gutierrez, da Colômbia, um país que também tem uma grande criatividade jurisdicional, sobretudo em matéria de jurisdição constitucional, jurisdição ordinária, jurisdição administrativa. Tenho certeza que o professor Júlio tem muito a nos ensinar. Muito obrigado. Muchas gracias, professor Marcelo Figueiredo, a todos também pela assistência e organização, por esse generoso convite para participar deste seminário internacional tão importante como se pôde ver neste primeiro dia de ontem. Bem, antes de abordar algum tema de fundo sobre o problema da perda de direitos políticos, gostaria de destacar que a Colômbia tem sido um país, e hoje é um país,
complexo, muito difícil, com uma série longa de problemas de sua configuração institucional, apesar de não ter perdido o fio constitucional, como se diz na Venezuela, e de ter somente uma pequena ruptura na década de 50 e a continuidade civil dos governos. O certo é que a República da Colômbia é uma espécie de laboratório da ciência política latino-americana e, de alguma maneira, pelo positivo, ou por bem ou por mal, vale a pena sempre ter em mente o que ocorre aí, nesse país. Nos últimos anos, produziu uma configuração paulatina de configurações, anomalias no regime constitucional colombiano. Primeiro, passamos de um regime de partidos tradicionalmente bipolar, liberal e conservador, autofracionado territorialmente e por tendências, mas que, em todo caso, em momentos mais difíceis da história, se enfrentaram de maneira sangrenta, em outros entraram em acordo e fizeram pactos políticos notáveis. Por exemplo, a época da violência colombiana, que vai dos 48, anos 48 aos anos 60, e posteriormente uma série seguida de desestabilizações e situações tão complexas como a guerra contra o narcotráfico, como o terrorismo das guerrilhas, que tem mais de 60 anos, processos de paz que fracassaram, processos de paz que terminaram de maneira positiva, como M19, enfim, até a expedição da Constituição Colombiana de 1991, que se coloca dentro do que o professor Luca Messetti mencionava ontem, da terceira onda de democratização e da constitucionalização das democracias. A Constituição de 91 é um exemplo de consagração de direitos e liberdades, de instituições de garantia e mecanismos de proteção dos direitos fundamentais, dos direitos econômicos e sociais, dos direitos coletivos e do ambiente, e, em geral, dos principais objetivos sociais dos Estados modernos. Mas hoje, na Colômbia, temos um regime eleitoral muito complexo. Acabou o bipartidarismo, encontramos, na verdade, uma espécie de multipartidarismo revigorado, como queira que, por exemplo, Álvaro Uribe acaba de fundar um partido político e obteve nas últimas eleições 20% das cadeiras do Senado. Uma lista na qual não importava quem entregava, e sim era sua imagem, na verdade. Grande parte das discussões no Conselho Nacional Eleitoral tinham a ver com que se poderia empregar ou não a imagem do seu rosto, da sua figura, como símbolo do partido. E terminou sendo um logo, na verdade, uma logomarca, e um caricaturista ou cômico da televisão, uma personalidade que eu imitava, acabou sendo o promotor da sua lista, com sua mesma voz, com o seu mesmo sotaque, etc. Também proliferam os partidos pequenos, de pouco alcance, e movimentos políticos e sociais também de ordem regional. Vale lembrar que nós, na Colômbia, tivemos também a presença do tráfico de drogas no financiamento das campanhas políticas. A narcopolítica, como chamamos, e a narcoguerrilha, e os paramilitares e o narco-paramilitares. Também são fortes episódios de violência e terrorismo urbano e rural.
Isso explica como, na Constituição de 1991, introduzimos uma série de figuras que poderiam ser denominadas de judicialização da política, como são a perda da investidura dos congressistas, posteriormente estendida aos deputados regionais e locais ou vereadores, com um forte regime de discapacidades que agora, mais na frente, vamos ver em resumo. O certo é que cometemos erros no desenho de 1991 do regime eleitoral. Hoje, para tratar de emendar esses erros, de corrigir esses erros, já contamos com 4 reformas políticas, nas que regulamos a regulamentação de partidos, um padrão, regulamentação das campanhas, voto em branco, os efeitos do voto em branco, voto eletrônico, as listas únicas, o número dos partidos como um instrumento de proporcionalidade, a diferença do que tivemos desde 1910, o voto preferencial nas listas únicas e modificamos o Conselho Nacional Eleitoral. Também permitimos consultas interpartidistas, mudanças de partidos, os transfugismos, regulamos de maneira notável a personalidade jurídica dos partidos, estabelecemos o voto nominal e público dos congressistas, eliminando o voto secreto, para evitar o chamado pupitraço, que chamamos em espanhol. Também não temos suplentes, só temos uma substituição de abaixo da lista quando uma falta absoluta. Também, como eu disse, insistimos no voto em branco e hoje o voto em branco é uma realidade, no sentido de que se é a maioria, obriga a repetir a eleição sem os candidatos que se apresentaram na primeira. Mas gostaria de destacar que o mais grave, o mais complexo do nosso sistema é a perda de investidura dos congressistas. Essa perda obedece a um sistema muito aberto de limitações e a um processo muito breve de 20 dias no Conselho de Estado para os congressistas. Violar o regime de incompatibilidade, tráfico de influência, não assistir às sessões, algo parecido ao que estávamos falando aqui na ficha limpa. Enfim, as causas dessa perda são absolutamente fluidas e é uma espécie de como se fosse neurose permanente dos congressistas por não chegar a essas causas. Particularmente, eu exerço a profissão nessa área e defendi vários congressistas com sua perda de mandato, com sua perda de posse, porque o que está no segundo ou terceiro vai perder a posse, vai perder o cargo do que está acima. E isso gera inequidades e injustiças em processos caros. E outro regime extraordinário que nós introduzimos foi o fórum penal direto, pleno e completo, ante a Sala Penal da Corte Suprema de Justiça sobre os congressistas, senadores nacionais e deputados nacionais. Fórum Penal Direto, que significou, a essas alturas, mais de 70 senadores e congressistas condenados ou acusados. Em matéria de perda de posse de cargo, entendo que há quase 60 sentenças do Conselho de Estado que decretaram essa perda de posse. Na minha opinião, quando discutimos agora com Domingo Garcia, de certa forma, a judicialização da política tem sido um fracasso. Não tanto pelo número das pessoas cabeças que rolaram, dos eliminados, mas também porque apareceu o que se chama de política em corpo alheio, em corpo estranho. A irmã,
do senador, o preço pagando por 40 anos a senadora, o esposo ou a esposa, ou os filhos, ou os parentes mais próximos, a política em corpo alheio, em corpo estranho, porque a estrutura atual da política colombiana é muito fraturada por regiões. E a configuração desses partidos, aos quais me referia a princípio, múltiplos partidos, se transformou em uma configuração de partidos ou caudilistas, no caso do Uribe, por exemplo, ou partidos personalizados em torno do presidente da República ou dos seus seguidores mais fiéis. Então, as alianças para configurar as maiorias nos territórios, elas fizeram com que se criasse novamente essas forças políticas locais com muito dinheiro, que foi uma corrupção, originado no narcotráfico e em outras práticas, inclusive práticas institucionais, que chamamos das participações territoriais ou regionais nos ingressos, na renda ou nas transferências de renda, administrada pelos estados. Enfim, acho que outro dos grandes erros que cometemos foi ter estabelecido no Senado Nacional que na Colômbia o Senado pertence a uma circunscrição, o qual faz com que seja absolutamente caro e quase que naturalmente impagável um exercício eleitoral, pelos deslocamentos, pelo lugar dos barões eleitorais. Esse é um grave erro que corrigimos, apesar de muitas coisas. Para ser senador, temos de investir milhões e milhões de pesos para cobrir todo o território. O que fizemos para superar os velhos feudos podres da política. Tivemos mais e vimos com esse novo procurador outras instituições para purificar, a introduzir regras de ética e moralidade na política. A figura do Procurador-Geral e da Contraloria-Geral da República, essas instituições, a parte da perda de posse e do Fórum Penal Direto, pleno e completo, na Sala Penal da Corte, para os congressistas, essa perda de posse também se tramita contra deputados regionais e locais e vereadores. Introduzimos a figura do Procurador-Geral da Nação, que não é certamente o Ministério Público Penal. É um Ministério Público disciplinar e um ator nos processos judiciais em geral e uma espécie de promotor e defensor dos direitos da sociedade. A ele lhe deu a faculdade, ele recebeu a faculdade constitucional de julgar disciplinariamente todos os servidores públicos, inclusive os de eleição popular, por motivos muito abertos, como, por exemplo, violação manifesta da Constituição e da lei, ou seja, uma espécie de atipicidade, algo atípico disciplinarmente, fundado em valores objetivos, fins e princípios constitucionais. Precisamente o caso com o que quero terminar aqui, o qual quero mencionar para terminar essa breve apresentação do prefeito Gustavo Petro, se funda na decisão do procurador na violação de princípios constitucionais parciais do modelo econômico. Ou seja, a Gustavo Petro ele foi sancionado por violar o princípio constitucional da livre concorrência e a livre concorrência em matéria de prestação de serviços de coleta de limpeza de lixo.
na cidade, porque ele definiu como política a mudança do modelo de concessões privadas a um modelo de operador público com operadores privados contratados de maneira derivada, ou seja, terminando, essas concessões terminavam, acabaram. O problema que foi gerado foi de desordem de 3 dias que o lixo não foi recolhido, porque não aconteceu o que estava previsto, que era que os concessionários devolvessem os compactadores, os equipamentos para compactar o lixo, a informação de software recolhidos, e o prefeito teve que improvisar, e houve 3 dias de lixo realmente, não como na Itália, em Nápoles, que eu acho que houve em alguma parte de 15, 20 dias ou um mês sem coleta de lixo, em Madrid também, em relação às greves, né, por causa de greves. O procurador sanciona ao prefeito de Bogotá por manifesta violação do princípio da livre concorrência. Então, ele foi acusado disso, ele foi sancionado. E também por emitir um decreto de emergência que autorizou a coleta de lixo em caminhões, não compactadores, e não fechadas, e por colocar em perigo a saúde dos bogotanos, dos habitantes de Bogotá. E isso gerava ratos, moscas, doenças, etc. Então, isso foi o que ele argumentou. A história eu tenho que contá-la, eu fui advogado dele, ainda exerço a defesa, ainda faço a defesa de uma pequena parte, porque a ação de amparo que introduzimos chega à Corte Constitucional nesses dias. O certo é que o procurador-geral tem essa faculdade disciplinadora. O procurador não é uma autoridade jurídica, judicial. O procurador é uma autoridade disciplinar, administrativa. Na tradução de um artigo do New York Times, se diz que é um inspetor-geral, um inspetor disciplinar geral. O certo é que todas essas vicissitudes conduziram, um pouco tardiamente, à Convenção Interamericana de Direitos a que ela concedesse as medidas cautelares para impedir o presidente da República que aplicasse a instituição a figura do procurador-geral, contanto que se pudesse ter acesso à Justiça Nacional. O governo nacional não acatou pela primeira vez, apesar da reiterada jurisprudência da Corte Interconstitucional, a ordem de medidas cautelares e, como consequência disso, o prefeito foi removido faz alguns dias da prefeitura. O presidente da República optou por não aceitar as medidas cautelares por vários motivos. Eu não estou seguro em relação a quais são os motivos políticos que tenham levado o presidente a fazer isso, mas o que acontece é que, neste momento, na Colômbia, estamos no processo eleitoral para eleger o presidente, para escolher o presidente da República. Numa situação frágil, o presidente Santos é o chefe de uma aliança que se chama Mesa de Unidade Nacional, e o prefeito Petro, apesar da total rejeição das mídias dominada pelos 3 grupos de poder econômico mais importantes do país, continua tendo credibilidade esse prefeito e um certo grau de respeitabilidade, de respeito. Seus outros advogados introduziram na semana passada, faz alguns dias, uma ação contenciosa administrativa com medidas cautelares especiais contra a decisão da Procuradoria, e é possível que o Conselho de Estado decrete as medidas cautelares colombianas. E o presidente acaba de anunciar que, se isso acontecer, ele vai acatar. Um exercício complexo da política local. Por quê? Como falávamos de multipartidarismo recente, com um partido caudilista, com Álvaro Uribe chefiando aí, que não apoia o presidente Santos, que vai com seu próprio candidato, um partido conservador que vai com o próprio candidato.
permitiu que pelo meio se configurasse uma tendência de um partido que é, na verdade, um castelo de cartas, que se chama Aliança Verde, que inclui o partido do prefeito Petro, que está aí e pode, digamos, ganhar do presidente Santos. Então, o tema da perda dos direitos políticos no meu país gerou esse tipo de circunstâncias, particularmente quando quando o procurador-geral recebeu essa faculdade. Na Colômbia se perdem os direitos políticos por decisão judicial, mas também pelas decisões do procurador e outras figuras que o Luca conhece, uma outra figura que é da Contraloria Geral da República. A Contraloria é um instrumento constitucional também anômalo, na minha opinião, pela exorbitância dos seus poderes, que inclusive, como conversamos na Colômbia, o Contralor pode suspender os funcionários públicos, verdade que você sabe, e foi guardado, ou seja, sem motivo. E as sanções de caráter fiscal desabilitam, inabilitam para o exercício dos direitos políticos. Então, para encerrar, na minha opinião, a extrema limitação dos direitos políticos desde a Constituição, como infelizmente aconteceu, a Colômbia é quase a Constituição, é um código eleitoral. Essas quatro, três meias reformas políticas que eu mencionei inundaram de porcentagens de habilitações, de inabilidades, discapacidades, muito problemáticas. E isso, desde já, é matéria de amparos, de ajudas, e a judicialização é pior, muito mais quando existem juízes não especializados que conhecem, que precisam dessa muleta eleitoral. Bogotá, para terminar, é a capital da República, onde está a sede dos poderes públicos. 8, 9 milhões de pessoas vivem lá. A Constituição prevê que só podia ser destituído o presidente pelo representante da República. Desde já, foi previsto que a solicitação do procurador tem de acontecer, mas nesse caso o procurador não solicitou diretamente e, na verdade, previamente destituiu e depois pediu a destituição. Então, a perda dos direitos políticos no meu país está sobrecarregada de instituições, como as que eu mencionei. Falta mencionar só uma, que em alguma oportunidade comentamos aqui, que é a cadeira vazia. A cadeira vazia é um instrumento através do qual, judicialmente, primeiro por condenação e agora por uma simples ordem de captura da Corte Suprema de Justiça, o partido que elegeu o congressista, o membro do Congresso que foi condenado por um delito relacionado ao narcotráfico, ou lesa humanidade, ou contra o sufrágio, voto, ou a lavagem de dinheiro, etc., ele perde o direito de substituir ao que foi eleito. Então, por isso que chamamos a cadeira vazia. A princípio, há uma condenação, mas hoje, nessa pressa de purificar a política corrompida, que desde já deu início a essa conversa narcotráfico, narcoguerrilha, paramilitarismo, corrupção política e burocrática, isso causou problemas ao sistema. Então, isso fez mais do que nós necessitávamos, na minha opinião, e esse tema do Gustavo Petro continua gerando polêmica. Vai chegar à Corte Constitucional e, na verdade, o mais provável é que chegue à Corte Interamericana, como queira que as medidas cautelares não acatadas, imagino que fazem com que haja o mesmo do expediente a São José. Então, eu gostaria de falar sobre isso. Nossa história não é uma história comum, não é um exercício tradicional. Eu agradeço a Luca e a todo o seu grupo
de amigos e colegas que sempre se ocuparam de nosso país e sempre andam atentos a ele, o Marcelo, e o Grupo de Constitucionalistas Democratas do Brasil, que abriram esses caminhos, essas portas de conhecimento mútuo e de compreensão. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Muchas gracias, Júlio, profesor Julio. pela sua brilhante exposição. E eu avisei que seria interessante, porque a situação da Colômbia é muito peculiar, né? Eu imagino se houvesse no Brasil aqui um instituto da cilha vazia ou da cadeira vazia. Talvez nós não tivéssemos o parlamento, porque teríamos que caçar uma boa parte dos nossos representantes populares. Não dê a ideia, professor, porque vai que se aprova aí alguma emenda para caçar na verdade, caça-se a vaga, né? Caça-se a vaga do partido. Imagine se no Brasil nós tivéssemos isso. Usted me hace recordar también que la Corte Que a Suprema, Corte Suprema, cuando hace el juicio penal, quando faz o julgamento penal ao congressista, não aceita a renúncia. es decir, Isto é, alguns congressistas congressistas tentaram retirar o foro, renunciando. La Corte Suprema dijo A Corte Suprema disse não, nos delitos de lesa humanidade, nos delitos de narcotráfico, não é justificável, nem se aceita a renúncia. E apesar de renunciar a posse, ao cargo, Acá tenemos una cosa muy similar, pero sí, a veces también no aceptamos la renuncia. Dice que la renuncia no tiene efecto en el proceso judicial. esa es. Bueno, então vamos agora, pela ordem do nosso programa, passar a palavra ao professor Fernando Faria, que vai nos trazer um aporte aí importante da nossa realidade brasileira. Eu agradeço muito ao professor Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da mesa, Dr. Marcelo Figueiredo. Cumprimento os demais colegas de mesa, a todos aqui presentes, senhoras e senhores, e também os que nos assistem pela internet. Eu queria agradecer o convite para participar deste evento ao Dr. Marcelo Peregrino, um guerreiro, né, que tem se dedicado muito ao estudo do direito eleitoral e também à promoção de eventos dessa grandeza. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo evento, e gostaria de estender também ao Gonçalo Ribeiro, Dr. Gonçalo, e também a toda a equipe que luta diariamente para organizar um evento dessa magnitude. Bom, o seminário tem como tema a Constituição e Direitos Políticos, e o nosso tema específico dessa mesa, os direitos políticos, limitação e perda à lei da ficha limpa. Bom, eu começo com uma citação do ministro Celso de Mello, que diz o seguinte: viver a democracia, isso não é gratuito. Há um preço a ser pago por ela. Em síntese, o preço do devido processo legal. É de um trecho do voto do ministro Celso de Mello, nessas ações que discutiram a questão da vida pregressa do candidato. Ele repete essa afirmação também quando julga os processos criminais, em que trata da presunção da inocência e do devido processo legal. E, mais à frente, eu retomo um pouco esse tema. Bom, o tempo aqui para a exposição não permite que nós adentremos na história ou na evolução dos direitos políticos, tal como nós conhecemos. Basta lembrar, por ora, que eles foram duramente conquistados pela humanidade, como foi falado aqui já, Revolução Francesa, a Independência Americana, e de longa data, então, a humanidade luta pelo direito de se expressar e mais, de participar da vida pública, da vida política de seu país. Então, só para lembrar, há 2 semanas atrás, principalmente aos estrangeiros, só para lembrar, há 2 semanas atrás, nós completamos 50 anos do golpe militar de 1964, 31 de março, ou 1º de abril, como
querem alguns, completamos 50 anos desse golpe que, por 21 longos anos, estabeleceu a ditadura aqui no Brasil, sendo que até mesmo a nossa presidente da República foi presa e torturada naquela ocasião. Bom, também temos o caso da Primavera Árabe, ainda não completamente resolvido, né, as lutas pela garantia dos direitos políticos, de votar e ser votado, de se expressar livremente, algo que está até mesmo em xeque aqui entre alguns dos nossos vizinhos. Bom, em que casos no Brasil nós temos, então, a perda ou a suspensão de direitos políticos? O balizamento, via de regra, é a nossa Constituição, que no seu artigo 15 trata das hipóteses de perda ou de suspensão. Ela não traz a conceituação do que é um e o que é outro, né? O que é o caso de perda ou quando é o caso de suspensão. Mas a doutrina distinguiu e nós temos, no caso do inciso 1, que é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, um caso nítido de perda de direitos políticos. Os demais são casos de suspensão, como a incapacidade civil absoluta, aquele que não detém condições para exercer os atos da vida civil. O 3, que é o ponto sobre o qual eu vou me estender um pouquinho mais adiante, que é a condenação criminal transitada em julgado. E o 4, ou o inciso 4, trata da recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta, por exemplo, a prestação de serviço militar obrigatório. E o inciso 5º, ou 5, trata da improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Bom, a diferença entre perda e suspensão, a diferença básica é que a perda é permanente e a suspensão é temporária durante um certo período de tempo. O ministro, agora ministro do STF, antes no STJ, o ministro Teori Albino Zavascki, ele ainda traz uma outra hipótese de perda de direitos políticos, que é justamente quando, por alguma razão, um cidadão brasileiro perde a condição da sua nacionalidade. Bom, então, como se viu, perda permanente e a suspensão por um determinado período de tempo. Bom, e sobre os ocupantes de mandato eletivo? Bom, o Supremo Tribunal Federal, antes da ação penal 470, o caso mais conhecido como Mensalão, entendia em julgamentos envolvendo prefeitos e vereadores, por exemplo, que essa perda era automática. Bastaria que a Justiça Eleitoral que o juízo da condenação comunicasse à Justiça Eleitoral que havia, então, a perda daqueles direitos políticos e também do próprio mandato eletivo. E, em relação a deputados e senadores, aí é que veio a novidade envolvendo o caso da ação penal 470, ou o Mensalão. Bom, o que disse o Supremo naquela ocasião em que havia deputados nessa situação, exercendo o mandato, mas condenados e com sentença para alguns já com trânsito em julgado? Bom, nesses casos entendeu o Supremo Tribunal Federal, em que pese a regra específica do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, entendeu que a perda do mandato seria de forma automática. E aí gerou aquele problema todo, a presidência da Câmara, à época, não concordou com essa situação e enfim, criou-se uma celeuma envolvendo essa questão da perda automática ou não do mandato eletivo. Bom, o Supremo manteve esse entendimento até a chegada de 2 novos ministros, o ministro Luiz Roberto Barroso e, antes dele, o ministro Teori Albino Zavascki. E, então, essa maioria se inverteu e o entendimento passou a ser aquele que eu defendia, que eu humildemente defendia em discussões juntamente com colegas e com quem milita na área,
eu dizia o seguinte, e foi o entendimento que hoje prevalece lá, que gostemos ou não, e eu não gostava particularmente da regra que dizia que a cassação deve se dar pela casa a qual pertence o parlamentar, ou seja, pela Câmara ou pelo Senado. Gostemos ou não dessa regra, ela está lá na Constituição. E ela é clara, ela é específica. O Constituinte tratou diferente o mandato eletivo do deputado e do senador da suspensão automática que ocorre em relação aos demais casos e em relação ao próprio cidadão comum. Gostemos ou não, foi a opção do Constituinte. E mais, nós temos que entender o contexto histórico em que foi inserida essa regra na Constituição. Qual era o contexto histórico? Saíamos de uma ditadura com a elaboração de uma nova Constituição em que Congresso fechado, diversos parlamentares com o mandato cassado, como os mandatos cassados por atos arbitrários. Então, se nós formos pesquisar o contexto histórico da época, nós vamos ver que era justificável que se inserisse na Constituição uma regra dizendo que não, mandato eletivo somente nós é que podemos cassar. Nós não aceitaremos mais interferências de outros poderes, notadamente o do Executivo. Certo? Então, a meu ver, a regra tinha uma função, né, uma razão para existir. Bom, a partir desses casos, nós podemos fazer dois registros importantes. Primeiro, veio a cassação do então deputado Nathan Donadon, condenado por crimes de peculato contra a administração pública, né, crimes dessa natureza, e formação de quadrilha. Ele era um deputado federal com sentença transitada em julgado, preso, cumprindo pena, mas era deputado federal. Bom, o que aconteceu a partir daí? Nós tivemos uma sessão secreta no Congresso Nacional, na Câmara, para deliberar sobre a perda ou não do mandato eletivo, conforme o entendimento do Supremo, que dizia que cabia à Casa essa decisão. O que aconteceu? Um episódio humilhante para a nossa história, para a Câmara dos Deputados, um constrangimento jamais visto, talvez. Ele não, apesar de estar condenado a 14, 15 anos de prisão, ele manteve o seu mandato parlamentar e o Congresso se viu, então, numa situação bastante complicada. A gritaria foi geral, da imprensa e da opinião pública, que muitas vezes é a opinião publicada de alguém, mas, enfim, houve uma reclamação muito grande, e isso, hoje em dia, é potencializada pelas redes sociais. E, então, o Congresso Nacional aprovou rapidamente, e em novembro do ano passado, a emenda constitucional número 76, que tratou da votação aberta para todos os casos, inclusive estes de cassação de mandato. Segundo registro importante a partir desse tema é que, no Congresso Nacional, hoje, tramita a PEC 313, de 2013, que diz: altera o artigo 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a administração pública. Ou seja, um outro reflexo se seguiu a partir daquela situação constrangedora, que foi, então, vamos retirar, e concordo plenamente, hoje em dia não se justifica mais o receio de que haja uma influência externa do Executivo sobre o Congresso Nacional, pelo menos quanto ao mandato do parlamentar. E, então, o que aconteceu? Rapidamente, essa PEC tramitou, e está tramitando ainda, e já estaria pronta para votação. Bom, é claro que o Congresso não fez isso por mera vontade ou liberalidade, fez pressionado pela opinião pública. Bom, então aqui eu vou agora adentrar no tema que eu acho mais importante aqui, sobre a lei da ficha limpa, visto, né, o aparato ali constitucional que envolve a matéria. Agora,
a lei da ficha limpa, que, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 9º da nossa Constituição, deve estabelecer outros casos de inelegibilidade, além daqueles já previstos pela própria Constituição. Bom, um breve histórico aqui. A Associação dos Magistrados Brasileiros, em 2008, se eu não me engano, ajuizou, junto ao STF, a ação por descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 144. Não havia ficha limpa naquela época, e o que a AMB queria, o que a AMB pretendia com aquela demanda, era que o Supremo reconhecesse que aquele candidato que respondia a qualquer ação penal ou por improbidade administrativa, independentemente de sentença, que ele não tivesse deferido o registro da sua candidatura, porque a sua vida pregressa não autorizava que ele pretendesse gerir a coisa pública. Bom, o que nós vimos a partir dali foi um resultado bastante frustrante para a AMB, mas que, a meu ver, fortaleceu a presunção de inocência. Foram 9 votos contrários, apenas o voto do Aires Brito, que era o relator pela procedência, e o voto do Joaquim Barbosa foi em termos, porque ele concordava com a tese, mas ele dizia que só o processo em andamento é pouco. Quem sabe uma sentença, uma condenação por um grupo colegiado de juízes, ou seja, em segundo grau. Bom, então, com essa derrota, algumas instituições se reuniram e propuseram, então, coletaram assinaturas. A professora Eneida, se eu não me engano, falou aqui ontem, eu estava acompanhando pela internet, de como se deu essa coleta de assinaturas, mas, enfim, vamos admitir, e é verdade que é de iniciativa popular o projeto da Lei da Ficha Limpa. Esse projeto contemplava uma ideia de que todo e qualquer candidato que respondesse à ação penal ou por improbidade administrativa não poderia ter o seu registro deferido. E aí o Congresso Nacional acaba por ceder àquela pressão, que eu falo muitas vezes não é da opinião pública, mas da opinião publicada, mas, enfim, o Congresso teve que ceder àquela pressão e acabou dando encaminhamento ao projeto de lei da ficha limpa. Mas alterou em parte o projeto para dizer que, não, mero processo não serve. Nós temos que ter aqui um pouquinho mais de segurança para estabelecer, né, segundo se ele foi condenado em segundo grau por um grupo colegiado de juízes, aí sim nós podemos dizer que ele é inelegível. Bom, eu tenho aqui, vou entregar depois por escrito um artigo que eu preparei para o evento e depois vai ser disponibilizado. Faltam pequenas alterações, mas trago aqui trechos dos votos dos ministros que, à época da DPF 144, defenderam a presunção de inocência, que, para mim, é das inconstitucionalidades da lei da ficha limpa, para mim, é a mais grave de todas, é a violação à presunção de inocência. Então, eu trago aqui trechos desses votos, né? E só aqui, rapidamente, uma citação também do ministro Celso de Mello, que a persecução penal rege-se enquanto atividade estatal juridicamente vinculada por padrões normativos que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. E é isso que eu falo quando eu dou aula na graduação e às vezes leciono o processo penal. Eu digo, para que serve o processo penal? É o instrumento para se chegar à aplicação do direito penal, do direito material. Tá bom, o que mais? E aí ninguém responde. O processo penal serve para limitar o poder do Estado. Se não for para isso, não há razão de existir. O Estado não pode tudo, o Estado não pode ser arbitrário face aos direitos dos cidadãos. Bom, então aqui trago diversos votos e doutrina a respeito, e vou adiantar um pouco aqui, porque já está chegando ao final. Aqui, bom,
Dr. Rui certamente vai abordar ainda mais esse tema, mas sobre a ficha limpa, então, alguns argumentam que, bom, primeiro, a lei da ficha limpa não impõe penalidades a alguém, né? Ela pode ser aplicada retroativamente, ela não é uma imposição de pena, e aí eu fico pensando, bom, se eu tenho um direito, né, conquistado a duras penas de participar da vida política e pública do meu município, do meu estado e do meu país, como que, a partir do momento que eu não posso participar disso, como que isso não é uma pena? Como isso não é uma imposição? É evidente que há uma restrição a um direito meu. Embora não tenha esse nome, há uma sanção, sim, há uma penalidade em relação àquela pessoa. Bom, deixa eu adiantar um pouco aqui. Bom, também em relação à constitucionalidade da lei da ficha limpa, note-se que aqui nenhum partido quis questionar a constitucionalidade da lei. Nenhum partido queria se indispor publicamente dizendo que a lei era inconstitucional. Então, os autores aqui da ação foram órgãos de classe, né, e, salvo engano, a OAB também foi uma das autoras de uma dessas ações. Bom, para defender, ao contrário, para defender a constitucionalidade da lei. Bom, o fato é que o julgamento, nós sabemos, ele, por maioria, né, por 7-4, o Supremo entendeu pela constitucionalidade integral da lei da ficha limpa. Bom, o meu receio, a partir daí, com todo respeito à decisão do STF, né, eu entendo que houve, talvez o STF tenha sentido também uma pressão, a mesma pressão exercida pela opinião pública em relação ao Congresso, quando da tramitação da lei, mas o fato é que nós corremos o risco, em breve, de apertar cada vez mais o cerco contra os políticos, praticamente criminalizando a atividade política. E não será difícil constatar que a lei da ficha limpa não cumprirá o papel sonhado por alguns. Infelizmente, é assim como eu vejo, nós não teremos uma melhoria na qualidade da vida política apenas com a edição da lei. Por óbvio, eu não compactuo com abusos de poder político, econômico, corrupção, fraude ou com políticos desonestos. Mas eu entendo que houve um equívoco da nossa parte com relação à edição da lei. E disse no evento do ano passado, e repito hoje, me parece que o Dr. Pedro Decomain falou isso ontem também, pelo que eu assisti pela internet. Que país precisa de uma lei da ficha limpa? Será que o nosso eleitor não tem capacidade de saber em quem está votando? Infelizmente, parece que nós não temos isso e precisamos dizer ao eleitor, esse aqui você não pode votar, porque ele tem uma condenação de 2º grau. Né? Bom, nós não podemos, com todo respeito, inverter presunções. A presunção de inocência em presunção de culpabilidade, de boa-fé em má-fé. Não precisamos aniquilar direitos e garantias fundamentais tão duramente conquistados como a desonrar aqueles que por tais direitos morreram. Devemos, sim, cobrar dos partidos políticos que façam o filtro de seus candidatos e que não aceitem aqueles que não detêm probidade suficiente para o exercício do mandato. O judiciário não precisa presumir culpado nenhum cidadão que, detentor de um dos mais importantes direitos, os políticos, pretenda gerir a coisa pública. Basta ao judiciário que, em tempo razoável e em procedimento que seja assegurado o contraditório e a mais ampla defesa, após esgotados todos os recursos, chegue ao resultado final da demanda com a certeza, ao menos a certeza processual, da inelegibilidade de alguém. E, por fim, eu consultei ontem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: de 2008 a 2012, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal,
foram interpostos, nesses 4 anos, 197 mil habeas corpus. Nas 2 cortes, o índice de êxito nesses habeas corpus, ou seja, de ordens concedidas, foi de 35,93%, o que representa 70.782 casos de êxito em habeas corpus no STJ e no STF. É certo que nem todos representaram vitórias definitivas das defesas, porquanto muitas vezes se trata de uma nulidade de determinada etapa processual, com o consequente prosseguimento do processo, ou de mera adequação de penas ou regimes. Todavia, os números mostram, com razoável margem de acerto, que se aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não faz mal ao Estado Democrático de Direito, ao contrário. Obrigado. Eu agradeço ao professor Fernando Faria por essa visão realista do processo brasileiro, das dificuldades do processo brasileiro, e faço só um esclarecimento, porque eu acho que houve uma ausência na fala, sobretudo, talvez os estrangeiros não tenham compreendido bem. O caso do deputado Natan Donadon, acho que o doutor Fernando esqueceu de mencionar, não complementou a fala. Quer dizer, ele não foi cassado num primeiro momento pelo... Ele não foi num primeiro momento, digo mais para os estrangeiros, né? Ele não foi cassado pela Câmara, apesar de condenado por crime de quadrilha e peculato, uma pena elevada, e estava preso na cadeia, no cárcere, e seguia sendo deputado, com o seu mandato de deputado. Quer dizer, uma incompatibilidade visceral entre uma condenação e posteriormente, com a mudança, com a pressão que o professor Fernando aludiu, o Congresso altera a lei para o voto aberto. E com o voto aberto, ele é cassado, mas precisou todo um movimento popular para essa realidade se alterar, né? Só para complementar, ele foi cassado à unanimidade de votos com uma abstenção apenas, né? Para ver como muda a situação quando o voto é secreto e quando o voto é aberto. Obrigado. É só para lembrar esse caso, que realmente esse caso é bem paradigmático, né? Porque mostra bem o problema da tensão entre o judiciário e o legislativo aí. Bom, pela ordem dos trabalhos, então, nós vamos passar a palavra ao Dr. Rui Samuel Espíndola, que é a nossa prata da casa aqui de Santa Catarina. Então, sem mais delongas, para nós cumprirmos o horário, nós passamos a palavra ao professor Rui Samuel Espíndola, agradecendo muito a sua presença, a sua participação. Gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Pellegrino, juiz eleitoral do TRE, diretor da Escola Judiciária, que é um valor inestimável da nossa classe, a classe dos advogados, a toga eleitoral, e ao Dr. Gonçalo Ribeiro, ilustre servidor do Tribunal Eleitoral, cujos esforços, juntamente com a equipe que ele dá apoio, foram fundamentais para a realização deste evento. Gostaria também de referir muitos outros amigos de além-mar, deste continente, desta terra onde resido, tenho o privilégio de viver, mas o tempo é curto, o tempo é diminuto, é de minutos, e eu preciso seguir com a minha exposição, não sem antes, em homenagem especialmente aos professores estrangeiros, às grandes autoridades acadêmicas, de outras plagas que aqui estão, eu gostaria de relembrar as palavras de um grande italiano, de um italiano universal, Piero Calamandrei, quando este, na década de 50, foi recepcionado por professores da Universidade do México, onde ele lá esteve para proferir conferências tratando processo e democracia. 6 grandes conferências. E Piero Calamandrei, ao saudar os seus anfitriões, disse: na pátria da ciência não há nacionais ou estrangeiros.
Todos compomos a mesma comunidade de pessoas, de cidadãos interessados no progresso da humanidade, pelo cultivo do conhecimento e a divisão de seus frutos. E as palavras de Pero Calamandrei refletem-se num seminário como este que estamos aqui a viver. O tema que me cabe como toda a mesa, é falar sobre limitação e perda à lei da ficha limpa. Eu só queria esclarecer, especialmente para os professores estrangeiros, que o termo lei da ficha limpa é a nossa lei de inegibilidades, ou com uma expressão comum na América Latina, de inabilidades, né? A expressão inabilidades do espanhol. Esta lei, ela foi aprovada em junho de 2010, ela reformou uma lei anterior de 1990, e introduziu muitas outras hipóteses de inegibilidades ou de inabilidades, como se diz em espanhol. É sobre esse aspecto, no último da minha fala, que eu quero tratar. Mas não sem antes, especialmente para nós, aqui no Brasil, salientar que os direitos políticos, alguns vi recente classificação que o introduzem como um direito de primeira geração, né? Penso que historicamente ele vem na segunda onda, da segunda geração, mas em termos atuais, em termos contemporâneos, penso os direitos políticos como direitos políticos fundamentais. Eles são a condição de protetividade de todos os demais direitos que conhecemos. Todos os direitos que historicamente antecederam aos direitos políticos ou que lhes sucederam dependem dos direitos políticos. Tamanha a sua fundamentalidade para as democracias, especialmente as democracias ocidentais. Então, os direitos políticos, eles, penso, são pedras angulares, são pedras fundantes da democracia representativa popular. E esses direitos políticos, nós poderíamos estabelecer várias liberdades a eles ligadas, várias. Mas eu vou restringir-me aqui, como o tema é inegibilidade, ao direito de votar, ao direito de candidatura e ao direito de voto, ao direito que os cidadãos têm de escolherem os seus mandatários políticos. Mas os direitos políticos, eles são, sobretudo, os direitos de participação nas coisas de Estado, participação nos negócios públicos, nas decisões públicas. O acesso a um cargo de juiz ou de promotor também é, de certa forma, o exercício de um direito político. Também é, de certa forma. A propaganda política, a participação em um partido, o direito de reunião e de associação política são direitos políticos. No Brasil, dizemos que o exercício da ação popular é um direito político, né? E até dizemos aquele que perde o direito de votar não poderia movê-la. Associamos. Então, cada país, cada nação configura a mais ou a menos a extensão das liberdades vinculadas aos direitos políticos. Gosto de sempre exemplificar o caso da África do Sul com relação aos direitos políticos. Muitos dos amigos que aqui me ouvem, eu repito isto, mas o caso da África do Sul. Nelson Mandela passou 27 anos preso. No período em que esteve preso e no período que antecedeu a reconstitucionalização da África do Sul, nenhum negro podia votar, nenhum negro podia, por mais ainda, candidatar-se. Ao sair Mandela e o país sofrer uma reconstitucionalização, foi instituído o direito de os negros votarem, de os negros se candidatarem. Então, dos dois direitos políticos fundamentais para a democracia da África do Sul. E a partir da eleição de Mandela como primeiro presidente e da mudança na estrutura organizacional política da África do Sul, emergiram muitos outros direitos que antes eram negados aos negros. O direito a um devido processo legal, o direito à igualdade, o direito a políticas afirmativas, e tantos outros, o direito ao acesso à saúde, à educação, enfim, ao casamento entre raças, enfim, tantos direitos que para nós são tão comezinhos em solo brasileiro, mas que aos sul-africanos eram sonhos distantes até a reconstitucionalização do país. Então, gosto de lembrar com isso, e também nós, 50 anos do golpe,
Nós brigamos uma geração de brasileiros, e nas universidades podemos dizer 4 gerações, né? Eu digo uma geração universitária de 5 em 5 anos, mas uma geração de brasileiros foram exclusos da vida política nacional. Foram exclusos, nos impuseram goela abaixo, o bipartidarismo, criminalizou-se as atividades políticas com a ideia da subversão, com o comunismo, a perseguição ao comunismo, às forças comunistas, né? A criminalização da atividade ideológica à esquerda e tantas outras questões. Brigamos durante muitos anos para termos o direito de escolhermos o presidente da República. Brigamos o direito duplamente para votarmos para presidente. Até de 64 a 82 não votamos para governador, os governadores dos Estados-membros ou as províncias, né, para os nossos professores argentinos. Brigamos para o direito de votar e de candidatarmos a presidente para uma eleição direta pelo voto popular. Essa foi uma das brigas fundamentais, e a vitória nesse processo de abertura política que sofremos pós-ditadura, que culminou com a Constituição de 88, ele foi muito emblemático no Brasil, porque o nosso país, na primeira vez em sua história, e talvez dentro do constitucionalismo global, ele colocou o direito de voto, o direito de sufrágio entre as cláusulas pétreas, professor Belaunde. Lá no parágrafo 4º, é o único direito específico que tem para ele um dispositivo específico de tutela de proteção constitucional. No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. E aqui digo que o voto, ou o direito de sufrágio aqui, não está só a clausular, a proteger o direito que se diz o direito eleitoral ativo, mas também aqui está a se proteger o direito eleitoral chamado passivo, ou direito de candidatura. Ambos são a dupla face de uma mesma moeda. Pois bem, como temos tratado no Brasil os direitos políticos? Atentem bem os professores brasileiros que estamos aqui. Tenham a completa consciência que na América Latina nós somos uma democracia consolidada em alguns termos substanciais e em termos formais, especialmente pelo respeito às decisões do Poder Judiciário, do Ministério Público. Especialmente, temos problemas, mas nós já tivemos 5 eleições presidenciais pós-88, os presidentes passaram as faixas aos outros, salvo o presidente Fernando Collor, que foi destituído por um devido processo legal junto ao Congresso. Então, sem forças armadas, sem uma liderança revolucionária, tudo dentro do marco constitucional. Então, estamos numa democracia estabilizada. Mas como nós, com essas conquistas todas, completamos ano passado 25 anos de Constituição, temos tratados os direitos políticos. Vamos a números. No Brasil, nós temos 883 mil pessoas com os direitos políticos suspensos. 883 dados do TSE. Dados do TSE do ano passado. Em relação ao número de habitantes no Brasil, que somos 200 milhões, isso representa 0,42% da população está com seus direitos políticos suspensos. Em relação ao colégio eleitoral, ao número de votantes, nós somos 140 milhões. Isto representa 0,63%. Em relação ao número de mandatários, nós temos no Brasil mais de 60 mil mandatários, entre prefeitos, vereadores, que são os políticos mandatários dos municípios, os governadores de estado e os deputados estaduais, que são os mandatários do estado-membro ou província, para os professores argentinos, e em nível da União Federal, nós temos o presidente da República e o seu vice,
e os deputados federais e os senadores. Somos mais de 60 mil, temos mais de 60 mil mandatários no Brasil. Em relação aos 60 mil mandatários, isso representa 1.500% além disso. E por quê? E por que temos isso? Eu vou focar mais, não tanto no artigo 15, que o artigo 15 da Constituição da República fala em perda e suspensão. Mas o artigo 15 não fala na limitação do direito de voto, que é a limitação de um direito político, da liberdade política, por causa eleitoral. A suspensão e perda tratados no artigo 15 nada tem a ver com as questões eleitorais, onde um candidato pede o registro da sua candidatura e pode ter esse registro indeferido ou cassado ou anulado, ou o diploma ou o próprio mandato em virtude de uma causa eleitoral. Vou ficar com as questões eleitorais, que são aquelas mais ligadas à lei da ficha limpa. Além desses números que trago ao distinto auditório e aos nossos professores de outras plagas, o fato é que nós temos mais a apresentar-lhes, e a todos nós. Nós de 2000, do ano 2000 até agora, e eu estou militando na advocacia eleitoral há 20 anos, vai fazer, nesta eleição agora, 20 anos de advocacia eleitoral. Então, iniciei em 94. Em 94, era muito difícil alguém perder um mandato por um problema eleitoral. Era uma raridade um deputado, um senador, um governador, um vereador, um prefeito cassado. Muito poucas vezes, e às vezes, quando saíam do mandato, era por um problema na contagem dos votos, mas era difícil, né, ter-se alguém cassado por uma causa eleitoral. Hoje, penso, nós estamos no extremo oposto. É muito fácil, no Brasil, tornar-se inelegível, tornar-se inábil perante a lei eleitoral. É muito fácil, é fácil demais, é plástico demais, é volátil demais, né? Nós temos, de 2000 até agora, mais de 1.300 candidaturas eleitas. Eleitas pelas urnas, professor Gutierrez, né? Inclusos aqui deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Cada uma dessas decisões populares que elegeram os candidatos e que a Justiça Eleitoral cassou, cada uma delas, cada decisão da Justiça Eleitoral, além de cassar o direito de candidatura, cassou a vontade popular configurada nas urnas que elegeram esses mandatários. Eu não estou a dizer que todas essas situações elas são boas ou ruins, não estou indo no mérito dessas questões. Estou dizendo-lhes que há uma facilidade muito grande no Brasil, como em nenhuma outra nação do mundo, eu creio, de se tirar, sob a ideia de um devido processo legal, o mandato de alguém. Se isto é bom ou é ruim, a história nos julgará. É muito recente tudo isto. Eu vejo com os olhos muito preocupados o que está a ocorrer. Digo sempre que isto é um cenário bom para o poder dos juízes e para o direito que temos nós, advogados, de ganharmos os dinheiros honestos e devidos com essas eleições. Mas isto é péssimo para a democracia brasileira. Hoje, senhores, um candidato registra-se, não sabe se vai estar até a eleição com o seu registro em dia. Ele se elege, ele não sabe se ele será diplomado. Se ele toma o diploma, ele não sabe se ele toma posse. Se ele toma posse, ele não sabe se cumpre o mandato. O processo eleitoral virou uma corrida de obstáculos de grande insegurança jurídica. Hoje, já se sabe os candidatos de oposição que vale mais investir em bons advogados do que em produtos de marketing, pois se os adversários perdem nas urnas, podem ganhar na justiça o mandato que lhes foi sonegado pelo voto popular. Ou seja, um juiz pode dizer quem vai gerir as cidades no lugar da vontade popular. E outro, digo-lhes, um dos problemas, para vocês terem a ideia, eu quero trazer a ideia do pouco apreço que temos tido com os direitos políticos no Brasil. Digo-lhes um exemplo que, para mim, ele é chocante.
para mim, às vezes recebemos notícias de outros países que nos chocam, hein? Mas esta é uma notícia que choca a minha consciência de homem, de cidadão, de estudioso do direito. No Brasil, quem não pagar uma multa eleitoral de R$ 1,50, que é 60 centes de dólar, 60 centes de dólar, a sexta parte de $1. Quem não pagar a multa eleitoral até o dia 5 de julho de cada eleição, se não pagou dia 5, se pagar dia 6, não pode se candidatar, professor Belaúnde. Perde por 60 centavos de dólar o direito político fundamental de candidatura, é expulso da sua esfera de liberdades por 60 centavos. E isto não é nem condição de elegibilidade e nem inegibilidade, mas a Justiça Eleitoral brasileira, reiteradamente, com a bênção do Tribunal Superior Eleitoral, sedimenta esta agressão que agride a Constituição da República e tratados internacionais de direitos. Mas só permite-se esta agressão a este nível pela Justiça Eleitoral do Brasil porque carecemos de uma consciência do valor dos direitos políticos e uma consciência do valor dos direitos fundamentais. Digamos assim, nós no Brasil estamos vivendo um fenômeno muito interessante. Como lhes disse, penso sermos uma democracia estável, rica. Mas a opinião da mídia nacional e um pouco a opinião das faculdades de direito e das instituições jurídicas, digo, da advocacia, do Ministério Público e da judicatura brasileira. Nós temos pouco apreço à história das instituições políticas, temos pouco apreço à filosofia política, à ciência política, à sociologia política, e, portanto, não compreendemos bem o papel dos direitos políticos no âmbito de uma democracia representativa. Às vezes penso, digo isto, que estamos no âmbito de uma guerra silenciosa entre os com mandato e os sem mandato. Nós temos uma intervenção excessiva do Ministério Público do Brasil e do Judiciário nesses temas eleitorais. Temos uma intervenção, claro, regulado pela lei, leis que trabalham direitos políticos com cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados por demais abertos. O professor Calógero, o senhor lembrou o artigo 23 da Declaração Americana de Direitos Políticos, que diz que a restrição de um direito político, professor Calógero, só poderia, pela Convenção, advir da decisão de um juiz penal, trânsito em julgado, se não estou equivocado, certo? No Brasil, professor Calógero, uma comissão disciplinar de servidores, que não tem nenhuma independência da magistratura, um conselho profissional, um conselho de enfermeiros ou advogados, se decidem por afastar do conselho a pessoa, ou no processo administrativo demitem, fica inelegível. Nós colocamos no Brasil, em agressão a esse dispositivo, e a agressão à própria Constituição, porque os direitos políticos só podem ser tocados por decisão judicial, jamais por decisões administrativas. E no Brasil nós, e o senhor trouxe bem sobre o princípio da legalidade, no Brasil nós construímos inegibilidades, ou por jurisprudência do TSE, ou do Supremo Tribunal Federal, ou por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Uma agressão ao Estado de Direito, uma agressão aos princípios constitucionais que nos regem, tudo, penso, por conta do pouco apreço que temos tido aos direitos políticos como reflexo de um horizonte de sentido que demoniza a política, que infantiliza o eleitor no Brasil e marginaliza as candidaturas. Se você chegar a um taxista hoje no Brasil, num bar, e perguntar o que ele pensa dos políticos, todos dirão unissonamente, são todos ladrões, são todos corruptos. Ora, imaginem bem, nós dependemos profundamente da política. Nós queremos o melhor da política. Se eu não puder aconselhar, ou se eu não me sentir à vontade de aconselhar ao meu filho, que tem 7, a minha filha, que tem 14, deem no futuro, ao terem elegibilidade, 4 anos de suas vidas.
se nós esquecemos que para os grandes filósofos gregos e romanos, a atividade pública era a mais honorífica de todas as atividades humanas, o que nós fazemos no Brasil? Nós dependemos da política, nós precisamos da política, mas achamos ela um espaço onde existem os infiéis, onde existem os corruptos e os indignos. Como vamos melhorar um espaço assim? Como vamos melhorar um espaço dessa natureza? Então, esse desencanto com a política leva a um desencanto e a um desapego de critérios hermenêuticos adequados na aplicação da lei eleitoral, na formulação da legislação eleitoral, no que toca a isso. Produzimos leis violantes não só de direitos políticos, mas de direitos fundamentais, como disse o professor Fernando. Violação da presunção de inocência, retroatividade, enfim. Nós não passaríamos, a Comissão de Veneza, do qual o Brasil faz parte, montou um rol de itens em que um país tinha que enquadrar-se para receber o status de um verdadeiro Estado de Direito. Um verdadeiro Estado de Direito. E entre esses itens, com a lei da ficha limpa, nós ficamos fora. Embora não nos enquadraram, não nos rotularam, ainda assim. Mas um dos itens é de não retroação de leis gravosas. A lei da ficha limpa é uma lei extremamente gravosa e retroativa. Outro item é um bis in idem. Nós temos vários bis in idem na lei da ficha limpa. A ideia de o mesmo fato levar a uma condenação por um tribunal de contas, por um tribunal constitucional, por um tribunal penal e por um tribunal de improbidade administrativa. O mesmo fato. Outra é de a restrição aos direitos advirem das leis emanadas do parlamento, não de resoluções ou de decisões jurisprudenciais. Então, assim, trago-lhes esta questão e dizendo o seguinte: o ficha-limpismo, como eu critico, com muitos outros eleitoralistas, penso que o papel de crítico aqui é fundamental, é um câncer que está a colocar uma metástase desse câncer na política brasileira. Temos a lei eleitoral, professores, e essa lei tem sido repetida nos estados, membros e nos municípios, não como lei eleitoral, mas como lei que proíbe o acesso a cargos públicos de confiança, cargos de nomeação, com os mesmos padrões, com os mesmos standards, com as mesmas hipóteses legais da lei ficha limpa. E temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, paz, meus senhores, para finalizar. Esse movimento, esse moralismo contra a Constituição, contra direitos políticos, no Conselho Nacional de Justiça baixou-se uma resolução proibindo o Poder Judiciário no Brasil de contratar empresas cujos funcionários, cujos empregados incidam na lei da ficha limpa. Isto é uma agressão sem nome. O CNJ tem a recuperação de presos como uma de suas políticas. E o que farão essas empresas? Demitirão as pessoas que incidiram na lei da ficha limpa, para poderem serem contratadas com o poder público. Então, o ficha limpa, para mim, não é uma ficha que tem, não é um movimento que tem a ficha limpa no cartório da democracia e da constitucionalidade. É uma lei, para mim, ficha suja. E suja-se porque, na exacerbação do moralismo, cria muitas inconstitucionalidades, muitas ilegalidades. Muito obrigado. Eu agradeço, professor Rui, pela sua provocativa palestra e acho que temos ainda alguns minutos para as questões. Então, aqueles que quiserem elaborar questões por escrito, fiquem à vontade, poderão fazê-lo nesse momento. Eu quero aproveitar a oportunidade para, enfim, destacar esta questão, me parece que foi aqui uma unanimidade nesta mesa, que é a relação de tensão entre a democracia e o Estado de Direito. Não é? O que não deveria existir, porque se nós formos à literalidade da Constituição, logo no seu artigo 1º, nós veremos que a Constituição define o Estado brasileiro como um Estado democrático de direito. Quer dizer, o nome, o conceito constitucional do Estado brasileiro é
de Estado democrático de direito. Isto, entretanto, na prática não se realiza, na medida em que nós temos, de um lado, um poder político sem força, ou, se quiserem, um poder político desmoralizado, ou que não exerce com exação as suas funções mais importantes que a Constituição lhe assinala, como a produção normativa, como a fiscalização do Poder Executivo, etc. Então, todo aquele que exerce um poder de maneira inadequada, ou que não atende aos interesses médios da população, sofre, evidentemente, com a reação do Poder Judiciário. Eu não estou aqui justificando nenhuma jurisprudência, não é hoje nem meu dia de falar, eu só estou apenas constatando o elementar, o óbvio, a tensão entre o poder político e o poder judicial. Isso não é gratuito no Brasil, como não é na América Latina, em função de várias circunstâncias. A primeira, que todos conhecemos, diz respeito ao desenho das constituições que a América Latina promulgou pós-88, com o Brasil e todos os outros países. As constituições da América Latina são todas analíticas, detalhistas, programáticas, trazem fins, tarefas ao legislador e são extremamente, permitem a chamada judicialização das políticas públicas. Então, até certo ponto, é natural que a população, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, a Controladoria, etc., exerçam esta, vamos dizer assim, postulem perante o Poder Judiciário o desenho que o direito constitucional assinalou na Constituição. De modo que isto é inevitável, eu diria, num modelo constitucional analítico, como diria o professor Canotilho, de Portugal, das constituições dirigentes, né? Pois bem, agora eu pergunto se nós temos alguma pergunta, alguma questão no plenário para fazermos aos nossos eminentes conferencistas.